Olá, tudo bem? Me chamo Felipe Guimarães, eu trabalho na TechSys Soluções de Energia e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar um conteúdo que eu tenho a intenção de conseguir te passar uma perspectiva sobre temas que são do nosso domínio para que você possa ter reflexões e levar isso para as tomadas de decisões no teu dia a dia. Então, a TechSys é uma empresa de soluções de energia com mais de 35 anos no mercado e eu tenho certeza que com a nossa especialidade, eventualmente você encara algum desafio, né? Energia elétrica, sempre há desafios em energia elétrica e hoje vamos trazer um tema relevante para a tua reflexão diária. Espero poder contribuir com a tua jornada, com a tua caminhada e com a tua tomada de decisão. Bem, o conteúdo que eu quero trazer hoje, confesso para você que eu nem escolhi um tema, um título ou algo do tipo. Eu queria trazer uma espécie de conversa. Na verdade, eu quero te contar uma história. E que história é essa? Uma história muito interessante que fala sobre você lidar com empresas especializadas. Como assim? A gente sabe que no meio de manutenção, engenharia, a gente encontra, né, empresas que fazem muitas coisas. Por exemplo, você encontra uma empresa que ela não é especializada em nada. Ela faz tudo. Desde te ofertar um profissional de manutenção até te ofertar um profissional de cozinha ou de segurança, enfim, as famosas mantenedoras. Tem algum problema contratar uma mantenedora? Claro que não. E nem é esse o foco desse vídeo. Mas eu quero trazer a reflexão sobre quais vantagens de você, de fato, contratar uma empresa que é muito especializada, ou seja, ela é especializada num tema específico, como é o caso da TechSys Soluções de Energia, que é especializada em energia garantida, ou seja, equipamentos de UPS, equipamentos de no-break, para que você não pare por falta de energia. Então, por que eu estou comentando sobre isso? Então, eu quero te contar uma história. Eu não vou falar nomes dos clientes, é claro, mas certamente alguns envolvidos vão se identificar, vou só preservar o nome deles, é claro. A gente foi convidado a fazer um levantamento para um projeto, que era um projeto muito relevante, dentro de um centro de treinamento de aviação. Olha só, olha que projeto legal, né? Era um treinamento de aviação, onde você tinha escola de pilotos, você treinava ou, né, reavaliava pilotos de aeronaves que estão na ativa, no caso, pilotos civis, e esses pilotos precisavam usar simuladores de voo. E simuladores de voo, se você não sabe, é um equipamento muito interessante, porque ele basicamente ele é um avião. Ele só não tem, de fato, talvez ali um chassi onde você tem os passageiros, né? No simulador você não tem passageiro, então não faz sentido você ter todo aquele chassi enorme para ter um passageiro. Mas toda a parte de cockpit, de comando, de controle, a parte mecânica, enfim, toda a parte que faz o avião de fato voar ou, enfim, ficar estável durante um voo, um simulador de voo tem. Principalmente porque um piloto precisa simular todas as suas habilidades. Você consegue imaginar qual é o custo de um avião? Qualquer avião que a gente for conversar está na casa do bilhão. Não existe avião que você compra por alguns R$ 1.000, né? Avião a gente fala em milhões de reais. E um simulador não é muito diferente, porque um simulador tem todo esse tipo de tecnologia. E o grande X da questão de eu estar te contando essa história, que é, né, de alguma forma curiosa, é que diferente de uma aeronave, que ela, vamos colocar assim, né, ela é abastecida com combustível, no caso um combustível fóssil, né, querosene de aviação no caso, um simulador de voo não é alimentado por combustível fóssil. Ele não é abastecido com querosene de aviação. Um simulador de voo, ele funciona com energia elétrica, de fato, da companhia. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Enel, a Light, ou enfim, em diversos estados, pela companhia local que te abastece. Esse simulador não era diferente. Só que você consegue imaginar um simulador simulando um voo, o piloto ali treinando suas habilidades, e no meio do voo, simplesmente toda a energia lá é interrompida? Isso não pode acontecer certamente, por dois principais motivos. O primeiro, obviamente, porque a gente está falando de um equipamento de alto valor. Você está falando de um avião, pô. Você está falando de central de controle, de, monitores diversos, diversos equipamentos, de fato, de aviação,
que são muito sensíveis à energia elétrica, naturalmente, e que numa pancada forte de energia elétrica pode vir a ser danificado. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, naturalmente, como é que você vai testar as habilidades de um piloto de avião se no meio do voo, o avião simplesmente desliga, ele apaga, e o piloto fica preso no meio da simulação? Isso também não pode acontecer. Então são duas situações muito críticas. Óbvio que uma com mais criticidade que outra, mas são situações muito críticas, aonde, naturalmente, é um equipamento que conta com o equipamento de no-break. Um simulador de voo, no caso dessa solução que a gente propôs, ela tem um no-break e ela funciona ali para, em caso de ele estar no meio de uma simulação, o piloto possa conseguir terminar o teu voo com tranquilidade enquanto está no sistema de bateria e, obviamente, os equipamentos de controle, todos os simuladores sejam protegidos. Dito isso, por que eu estou contando toda essa história? Quando a gente ofertou essa solução, já existia um no-break lá. Era um no-break até de potência bastante relevante, até porque a gente está falando de um avião. E a gente estava simplesmente fazendo um upgrade nesse equipamento, e era um upgrade para a mesma potência. E a princípio a gente fez aquela vistoria inicial, checou as potências, validou realmente se o nosso equipamento ofertado estava próximo ali de todos os detalhamentos técnicos e requisitos técnicos, e eram equipamentos muito similares. Porém, quando o equipamento foi instalado, nos primeiros usos do equipamento, o equipamento começou a entrar em bypass. E aí você pensa, o que faz um no-break novo, de alta tecnologia, altamente sensível, entrar em bypass nos primeiros momentos de uso? E imediatamente a TechSys ela entrou num momento de investigação natural. A TechSys conta com um time de técnicos, certificados pelos institutos aí. Então todos os nossos técnicos têm, são certificados, e um time de engenheiros que também são certificados pelo CREA, tem todo um conhecimento, uma bagagem que pode sentar lá e, cara, vamos avaliar agora a rede elétrica, vamos avaliar os quadros, vamos avaliar o próprio no-break, vamos avaliar a parte elétrica do simulador e entender o que está ocasionando o no-break, eventualmente, está entrando no bypass. E a gente fez uma série de investigações, e no meio dessas investigações a gente entendeu que, número 1, não havia qualquer problema com o no-break. Porque é uma possibilidade, é um no-break novo, mas pode ter vindo com algum defeito de fábrica, enfim. Então a gente validou que não existia problema no no-break. E a TechSys não tem problema em certificar que o no-break tem ou que não tem problema. O importante é fazer a solução funcionar. Então, número 1, a gente se certificou que o no-break estava tudo certo. Então a gente foi para uma investigação mais profunda, de avaliar requisitos, por exemplo, da carga. Entender ali se a carga tem algum comportamento que pudesse trazer alguma anomalia para o equipamento. E num primeiro momento não foi identificado nada na carga em específico. E aí é interessante, e aí é um ponto muito relevante que eu quero trazer para você, falando sobre empresas que são especializadas. E eu quero comentar com você que a TechSys, além de ela ser especializada em soluções de energia garantida, ou seja, no breaks, ela faz parte de um grupo de empresas chamada Solução Total, onde existem várias outras empresas que compõem esse conglomerado de empresas, essa constelação de empresas, esse consórcio de empresas, onde cada empresa ela é muito especialista na sua área de atuação. E a TechSys ela faz isso, ela participa desse grupo de forma muito estratégica. Por quê? Porque a gente entende que o nosso cliente ele precisa de muita especialidade. A gente poderia, talvez, tentar dar algum pitaco sobre o universo de outras análises, mas a TechSys era especializada no no-break, em eletrônica de potência. E a gente começou a entender que o problema ela fugia da eletrônica de potência, fugia da parte eletrônica do no-break e fugia da parte eletrônica da própria aeronave, no caso do simulador. Então foi quando, através do grupo Solução Total, a TechSys convocou uma dessas empresas, nesse caso em específico, a FC Elétrica. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Flávio, um dos engenheiros responsáveis lá, um dos proprietários. E o Flávio rapidamente convocou o seu time para fazer essa avaliação junto com a gente, entendendo que a FC Elétrica ela é especializada em energia elétrica de potência
desde do mini, do micro ao macro. Então, desde alta tensão, a baixa tensão, a avaliações num detalhe, certificações, eles são peritos especialistas nessa área. Então a gente convidou eles para participar dessa investigação junto com a gente, onde eles imediatamente trouxeram um avaliador, né, de rede, para deixar rodando durante a semana lá, avaliando a rede, gravando os picos, analisando, né, com aquele equipamento que faz uma análise. E ao longo daquele período, se eu não me engano, ficou uma semana lá, ele pôde, com o analisador de energia, levar esses dados coletados ao longo da semana, onde muitas das vezes o no-break entrou em bypass, não entrou em bypass, entrou rede, saiu rede, enfim, toda a avaliação do cenário. E com aquela avaliação, ele levou isso para o laboratório dele. Tanto o Flávio quanto o time de engenheiros que ele tem fizeram uma avaliação e um laudo detectando que existia sim, na rede elétrica do cliente, algo que estava trazendo interrupções, sobrecargas, totalmente fora do contexto do no-break, totalmente fora do contexto da simulação da aeronave, no caso do simulador. O que abriu precedente para a gente fazer uma investigação física, local, quadro a quadro, ambiente a ambiente, tomada a tomada, e entender o que estava naquele momento, né, interagindo com o no-break e fazendo com que houvesse uma interferência ali. E o Flávio conseguiu, com louvor, identificar ali, não vou entrar em detalhes agora, né, do problema em si, né, mas o Flávio conseguiu, nesse cliente nosso, identificar uma falha muito pontual de um equipamento que era ligado na mesma rede elétrica, mas já não tinha nenhum uso de fato. Ele estava ligado ali porque já era uma instalação antiga, uma instalação que já estava em funcionamento, era um equipamento que estava ligado desnecessariamente. O Flávio conseguiu identificar isso, que estava ligado em um dos quadros elétricos. A gente fez o desligamento daquele equipamento e imediatamente a gente cessou qualquer tipo de interferência, bypass ou problema, né, oriundo, né, dessa situação. O no-break parou de fato de entrar em bypass e passou a proteger de fato a carga, como era o objetivo principal. Então a gente depois até sentou com o cliente para discutir se de fato o equipamento anterior ele não tinha sido queimado, né, por essa circunstância, que não tinha sido detectado anteriormente, e isso foi uma possibilidade levantada, né? Já existia um no-break antes que deu problema e queimou. Cara, esse equipamento que estava lá quase, né, danificando o nosso próprio equipamento poderia ter sido motivador da queima anterior do no-break. Então a gente fez ali um laudo, todo um parecer técnico que a equipe da FC Elétrica, junto com os nossos técnicos e com os nossos engenheiros, conseguiram laudar e solucionar algo que a princípio nada tinha a ver com o no-break, e de fato não tinha, e nada tinha a ver com o simulador, e realmente não tinha. Mas aonde estaria esse problema? Então, o que eu queria trazer, contando um pouquinho dessa história, né, quero trazer para essa reflexão nossa aqui, que é vivência prática do dia a dia, é que muitas das vezes a gente tem essa reflexão básica de que, puxa vida, eu vou comprar um no-break, eu vou comprar um gerador, eu vou comprar uma máquina, vou ligar, vai funcionar, e vida que segue. E muitas das vezes a gente encontra situações práticas no dia a dia que nos levam a necessitar de outras avaliações, outros cenários, como foi esse caso desse estudo. E quero reforçar a importância de você eventualmente precisar de empresas muito especializadas, como é o caso da Texis, na área de eletrônica de potência, na área de energia garantida, né? Mais de 35 anos trabalhando especificamente com no-break, soluções que envolvem no-breaks, baterias, mas entender que em algum momento você pode precisar de outras empresas especializadas, ou seja, sair do modus operandi padrão, onde talvez o teu eletricista ele tem que se virar em tudo e saber tudo e aprender tudo e muitas das vezes ele não vai saber. E você vai precisar sim de empresas como a Texis, empresas como a FC Elétrica e N outras empresas da constelação da solução total. Então eu quero te convidar a conhecer não só a Texis, que é especializada em no-break, mas conhecer também a FC Elétrica, que é especializado em engenharia elétrica em todos os níveis, do micro ao macro, e te convidar a conhecer a Solução Total, que é um grupo de empresas, uma constelação de empresas que vai poder te auxiliar, a sua empresa, a tua indústria, o teu hospital, a tua loja, em várias outras áreas, em várias outras especialidades,
como no-break, engenharia elétrica, geradores, ar-condicionado, sistema de proteção de incêndio e N outras soluções específicas e especializadas. Eu queria trazer hoje essa ideia, essa reflexão sobre o poder de você contar com empresas que são muito especializadas. Espero poder ter te ajudado com esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!